Eu sei que a gente está falando ultimamente sobre a situação dos salários dos vereadores na Câmara Municipal, mas eu vou relembrar um assunto que chamou muita atenção ali há alguns dias atrás também, que é a história do plano de saúde para os ex-vereadores, né? Para quem está acompanhando isso de forma mais atenta, lembra que eles fizeram essa proposta alegando que não traria nenhum tipo de custo para a Casa Legislativa, né? Que seria tudo por conta dos ex-parlamentares que fariam o pagamento, e a gente aqui, desde o princípio dessa discussão, destacou que isso era um privilégio, isso era uma coisa que qualquer pessoa não poderia e estava concedendo um benefício, sim, de alguma forma, a alguém que não possui mais ligação nenhuma com o poder público, logo não deveria ter acesso a esse direito. Pois é, apesar de ir contra o que muitos pensam lá na Câmara Municipal, né, porque esse projeto, enfim, foi aprovado por lá, tem gente que pensa igual aqui os nossos argumentos, e eu estou falando aqui de um advogado chamado Sandoval Cardoso, que inclusive estava pesquisando, foi candidato a vereador pelo Avante, que é inclusive o partido, né, do prefeito Davi Almeida, e partido de alguns que votaram ali a favor, né, dessa situação, mas parece que ele acabou colocando o direito aí à frente das coisas e apresentou uma representação ao Ministério Público, questionando aí, né, trazendo pontos importantes que eu acho que vale a pena a gente destacar sobre esse privilégio concedido aí aos ex-vereadores pela Câmara Municipal. Vou colocar aqui na tela um trechinho da representação, é uma representação de 7 páginas, né, então ela é bem extensa, não dá para a gente colocar tudo aqui para você acompanhar, mas ele destaca aqui, né, para argumentar da inconstitucionalidade dessa medida, ele traz aqui o artigo 34 aqui a respeito da Constituição, que ele fala, né, que a União não intervirá nos estados, exceto para, aí lista algumas coisas, e aqui para assegurar a observância de um dos princípios aqui que a gente chama forma republicana, sistema representativo e regime democrático. E aí qual é o argumento dele aqui nesse item 5? É que a forma republicana tem como característica inerente a temporariedade do mandato a ser exercido. A pessoa eleita pelo povo tem ciência, ao ingressar no cargo eletivo, que apenas estará temporariamente no cargo, né? Isso é bem aquilo que a gente falou, bem aquilo que a gente comentou algumas vezes aqui, né? E aí complementa também na linha do que mostramos aqui diversas vezes. O estabelecimento de privilégios vitalícios posteriores ao mandato viola a impessoalidade, a moralidade, a forma republicana de governo, ainda que se fale em ausência de onerosidade, ou seja, a ausência de pagamento por parte dos cofres públicos, né? E aí ele cita nessa representação decisões ali do STF que foram contrárias a pensões vitalícias aí de governadores, justamente por conta, né, dessa característica temporária de quem disputa um mandato eletivo. Ou seja, tem mais gente, pelo menos, né? A gente não está gritando sozinho aqui, e muita gente aí do povo que consegue entender o quão isso é uma situação que concede privilégios a gente que não deveria ter acesso a esse tipo de privilégio, a esse tipo de benefício, porque não tem mais ligação nenhuma com o poder público. Aí você pode estar se perguntando, Dante, mas qual é o efeito dessa representação? A representação é um instrumento que é como se ela estivesse comunicando ao Ministério Público, olha, Ministério Público, está acontecendo isso, isso e isso, e no meu entendimento viola tal princípio, viola isso, então vocês deveriam aí investigar. Então esse é um primeiro passo, é uma representação que chega ao Ministério Público, agora, claro, é endereçado à Procuradoria-Geral ali, né, do Ministério Público, aí vai ser analisado, obviamente, e a partir daí o Ministério Público vai decidir se entra ou não, se abre ou não algum inquérito para investigar essa situação. Não é nada que vá trazer, né, um resultado urgente, algo de imediato, mas quem sabe se virar aí pelo menos um procedimento preparatório, que é aquele pré-inquérito, pode dar dor de cabeça aí para o pessoal no futuro. Acho que não tem gente esquecendo muito não, né, Adriane, do que aconteceu lá pela Câmara Municipal. A gente chegou a comentar que a alternativa poderia ser essa, né, pós-aprovação, porque Sim. entre os parlamentares houve um consenso quase que
coletivo, né, generalizado, para que fosse aprovado assim como foi. E a representação apresentada pela advogada, ela cita pontos, como a gente argumentou antes, por exemplo, sobre o período em que esse vereador ficou na Câmara, a legislatura, porque a gente tem várias legislaturas que se passaram, as que estão por vir, e temos mandatos que são temporários, tampões. Alguém que assume ali quando alguém foi para uma secretaria e fica alguns meses e já se tornou ex-vereador, portanto, ele e toda a sua família passam a ter direito a esse plano de saúde, que por mais que seja pago pela pessoa que vai ser beneficiada, é um privilégio diante da população, porque qualquer pessoa comum não poderia fazer isso caso quisesse, e agora cabe ao Ministério Público, pode arquivar, pode abrir algum procedimento, né, instaurar algum tipo de inquérito e pode também propor medidas judiciais. Sim. E aí vai lembrar que o Ministério Público, ele não executa, né? Exato. Ele é provocado. Então, a representação faz com que, caso o Ministério Público não tenha conhecimento, que ele passe a ter. E o Ministério Público precisa... Será que ele não tem, André? Mas o problema é que ele precisa ser provocado, Sim, né? exato, Alguém precisa exato. dizer, ô, Ministério Público, olha aqui, isso está errado, é ilícito, é irregular, tem que ser feito alguma coisa. E foi isso que é isso que a representação significa, né? Porque por mais que saiba, eles não tomam a iniciativa, eles precisam ser provocados por alguém. E a partir dessa provocação que acontece agora, pode ser que tenha algum tipo de proposta. Vamos torcer para que, pelo menos, como você disse, se abra algum procedimento, inquérito para apurar, ou que haja sugestão. E caso o Ministério Público comece uma investigação ou sugira medidas judiciais, aí a Justiça precisa avaliar, acatar ou não também essa recomendação que o Ministério Público pode dar. Mas é o primeiro passo para algo que já está sendo questionado, já era no mínimo imoral e que agora pode ter algum tipo de desdobramento já na Justiça, né? Porque pelo Parlamento está tudo certo. Pelo Parlamento está tudo resolvido, já deve ter até gente procurando lá plano de saúde para garantir o seu, né? Agora, a gente não vai sair da Câmara, não. Acabei ali olhando o Diário Oficial da Câmara Municipal, coisa que eu faço todo santo dia aqui, assim como da Assembleia Legislativa, enfim. Mas hoje o da Câmara teve uma situação que me chamou a atenção, né? Já tinha comentado aqui antes, em outras ocasiões, sobre como me causa estranheza contratos serem firmados por um período de um ano, um período longo, enfim, de mandato, né? Enfim, de mandato do presidente da Câmara Municipal de Manaus. E aí vi lá mais um contrato sendo firmado agora, né, no final. Precisava ser firmado agora no final, porque o anterior encerrou em 28 de novembro, mas me chamou a atenção foi o valor, né? Eu estou falando de um contrato, a gente pode até colocar aqui na tela o que estava exposto lá no Diário Oficial de hoje, tá? Isso aqui está no Diário Oficial de hoje da Câmara Municipal de Manaus. A adesão a uma ata de registro de preços, né, um processo licitatório, para a contratação de uma empresa especializada na locação de equipamentos para digitalização corporativa, reprografia, ou seja, fotocópias, né, a Xerox, como a gente fala no linguajar mais popular, impressão e plotter e fornecimento de materiais e suprimentos, enfim, manutenção preventiva e tudo mais, aquela coisa toda, né? Fica um negócio gigante aqui para explicar que é um contrato para impressão, para fotocópia e para algumas plotagens ali, pelo que fala, mas não dá para a gente saber a dimensão. E esse contrato aqui, prazo de vigência de 12 meses, como eu falei, a partir do dia 28 de novembro, o valor global estimado, R$ 1.251.972. Não é dos contratos mais caros, né, mais dispendiosos assim, da Câmara Municipal, mas eu achei estranho um valor desse para a Xerox e para a impressão, quando está todo mundo indo no sentido contrário, né, fugindo do papel, indo para a modernidade, né, tentando minimizar, até por uma questão ambiental, o uso de papel. E aí eu resolvi olhar o contrato do ano anterior com a mesma empresa para basicamente o mesmo serviço. A gente pode colocar aqui na tela, inclusive, o do ano anterior, o do ano de 2023. R$ 263.250, ou seja, quase 4 vezes a mais o contrato de agora. É com a mesma empresa, a Amazonas Copiadora, né? Não mudou nada aqui, né? É a mesma empresa que, inclusive, vinha prestando em anos anteriores. Inclusive, nesse ano aqui de 2023, talvez por ser o primeiro ano de mandato, houve até uma redução desse contrato. O contrato de 2022 era de 340 mil, se eu não estou enganado,
né, um valor semelhante, mas houve uma redução de valor contratual com a mesma empresa para esse serviço. E agora, finalzinho de ano, finalzinho de mandato, há uma renovação com 4 vezes a mais. É só para a gente ficar atento e quem sabe, de repente, os órgãos de controle possam meter uma lupa aí, né, dar uma olhadinha nessa história, porque é no mínimo estranho, né? O papel ficou tão caro assim. Eu queria que vocês vissem a cara da Adriane olhando para mim agora. Eu juro que eu queria que tivesse uma GoProzinha ali na mesa. Quanta diferença, Não é? né? E vai lembrar que não é um novo contrato, são aditivos que essa empresa vem recebendo. Já fez um contrato e aí, em vez de fazer uma nova licitação... Esse é até um novo registro de preço para o mesmo serviço, mas com a mesma empresa. Aí vai fazer... esse anterior era um aditivo, Esse né? anterior era um aditivo. Era um aditivo, o sexto aditivo para aquela mesma empresa. E aí o valor para fazer a mesma coisa no mesmo período, né? Porque o outro também é só de um ano? É um ano. Um ano, não dá para entender. Não dá. Mesma empresa, é o mesmo serviço, a gente está falando de Xerox, de você usar uma impressora ali, que poderia, inclusive, ser adquirida, seria mais barato. Se a própria Câmara comprasse e tivesse um setor responsável por isso, sairia mais barato você comprar do que fazer esse serviço terceirizado. Não tem explicação normal, não tem nada que justifique o aumento tão alto. Tudo aumentou de um ano para o outro, mas desse tanto. 4 vezes, né? 4 vezes. A gente está falando de 263 para mais de 1 milhão. E de uma necessidade de papel, enfim, né? Uma coisa além da questão da necessidade, é fazer a mesma coisa com valor exorbitante, né? Não tem explicação para isso. O dólar aumentou agora, não deu para ter feito em cima do papel, não. É algo, assim, absurdo e realmente que levanta suspeita, porque são contratos firmados final de gestão do presidente que não vai ser reeleito e que os órgãos de controle precisam ficar atentos para tentar explicar por que algo igual é tão diferente. Tomara que eles expliquem, tomara que eles vão atrás, coloquem essa lupinha e a gente certamente, se eles fizerem alguma coisa em relação a isso, a gente vai estar de olho aqui acompanhando. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.